A Escola Municipal Professor Darcy Ribeiro está situada em Inoã, Maricá. Mas quem foi Darcy Ribeiro? Por que nossa escola recebeu seu nome? Darcy Ribeiro nasceu no dia 26 de outubro de 1922, na cidade de Montes Claros, Minas Gerais. Estudou na primeira Faculdade de Ciências Sociais no Brasil. Foi antropólogo. O que é ser um antropólogo? Ser antropólogo é estudar a sociedade, numa escala mais restrita. Está mais perto das pessoas e ele acompanha a dinâmica de vida das pessoas, dos povos, né? Darcy Ribeiro também foi sociólogo. O que é sociólogo? A sociologia, né, é um dos campos do conhecimento das ciências humanas, né, que vai tentar entender o mundo em que nós estamos vivendo e a sociedade, né, ao longo desse tempo, né, as mudanças que acontecem nos grupos, sejam eles coletivos, sejam eles em várias instâncias, né, ou seja, na nossa sociedade, em casa, na nossa família, que é esse primeiro grupo, na nossa religião, que é o outro grupo, na nossa escola, que é o outro grupo. Então, esses vários grupos sociais, eles estão tentando entender como é que são essas relações desse indivíduo para com o todo, né? Então, é um olhar sempre numa estrutura do todo para entender o micro, né? Do macro para o micro. E ele participava da vida política? Sim, ele foi um grande político brasileiro, conhecido por seu foco em relação aos indígenas e à educação do país. É importante lembrar que o Darcy é não só um sociólogo, mas talvez um dos homens mais importantes da história desse país. Ele foi um historiador, um antropólogo, um sociólogo, um político, um pensador, enfim, ele exerceu várias funções que são funções essenciais para tentar entender o que é construir o Brasil. É verdade que ele foi escritor? Darcy Ribeiro escreveu diversas obras. Tá, mas qual a importância de ser escritor? Com certeza, formar leitores e escritores é algo assim, muito positivo para a sociedade, porque a escrita é a sua voz em palavras. É aquilo que você coloca em palavras os seus sentimentos, as suas opiniões, as suas emoções. É você se expressar, né, pelo meio da palavra, tudo aquilo que você pensa, tudo aquilo que você vive, tudo aquilo que você sente. Ele teve um papel fundamental escrevendo um livro, por exemplo, O Povo Brasileiro, onde ele defende a ideia de que nós somos um povo novo, né, oriundo da formação de 3 etnias ou 3 raças, um termo muito utilizado naquela época, né? O índio, o negro e o português. Ele defende, então, que a partir dessa interação entre essas 3 etnias dentro desse território brasileiro, nós construímos um povo eminentemente novo. E ele foi educador? Então ele esteve presente na formação da principal lei sobre a educação brasileira, que é a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, LDB. Então, sim, ou seja, o Darcy Ribeiro está no início, né, da formação do que é a Constituição da Educação Brasileira. O Darcy Ribeiro ajudou a pensar os Centros Integrados de Educação Pública, por exemplo, os CIEPs, que ficaram mais conhecidos como brizolões. Acredito que, como um revolucionário, é muito importante o papel dele nessa formação das leis de diretrizes e bases para a educação. É um norteador da prática pedagógica, é um norteador das políticas públicas voltadas para a educação, né? Então, pensar na educação pública e ter ali um fundamento, né, como prática política é muito importante também para a educação. Bom, Darcy foi e até hoje é muito exemplo, muita inspiração para todo mundo, né? Mas algumas das ações dele, pensando aqui nas escolas, são muito importantes.
Por exemplo, o Darcy, ele criou os CIEPs. E os CIEPs são esses modelos de escola, né, de tempo integral. Era um projeto que o Darcy sonhava muito e se alegrava muito. Os CIEPs, eles tinham essa integração da escola com a comunidade, da educação com a cultura, que não tem como se separar. Então esse é um projeto muito importante e que aqui em Maricá a gente vê acontecendo nessa escola, por exemplo. A educação integral, ela, além deles estarem num ambiente, né, mais seguro e estruturado, como a escola, traz segurança, né, para os pais que trabalham fora e sabendo que os filhos estão aqui, além das atividades tradicionais, fazendo outras extracurriculares, né, para de repente se descobrir naquilo que eles gostam, né, na parte da arte, né, cultura, vai fazer muito bem para a vida deles. Estando dentro da escola em tempo integral, diminui bastante o risco de se envolverem, né, com coisas ilícitas como as drogas, criminalidade, né, estar na companhia de pessoas que não vão trazer um bom futuro para eles. Uma das lições que Darcy deixou e que me inspira muito, e que eu acho que deve inspirar muito vocês aqui na escola, é literalmente essa que está atrás de mim. O Darcy falava que só há duas opções nessa vida: ou se resignar, ou se indignar. E ele falava, e eu não vou me resignar nunca. E essa lição traz muito sobre isso, né? Sobre a gente mudar a nossa realidade. Quando você se resigna, aquela realidade não tá boa, mas você cruza os seus braços, você não faz nada por isso. E Darcy acreditava que a gente tem que se indignar, que a gente tem que tentar mudar essa realidade. Eu acho que os jovens têm essa força de mudar essa realidade. E acho que é isso que todo mundo devia fazer. Se inspirar nos jovens também. Darcy Ribeiro viveu na prática sua filosofia sobre resistir e lutar pelo que acredita. Devido ao seu posicionamento político, foi perseguido e precisou se exilar no período da ditadura militar. Ele começa num golpe de 64, né, em que o João Goulart ele é deposto do poder no 1º de abril, e a ditadura teve várias fases em que muitas pessoas que não concordavam com as ideias do governo, lembrando que a tortura era uma forma institucionalizada, ou seja, o Estado brasileiro permitia a tortura desde o decreto do AI-5, em 1968. Então, muitas pessoas que estavam se opondo a esse governo procuraram buscar ajuda em outros países. E aí, por isso que se formou exilados políticos. São pessoas que migram para outros países, ou seja, mudam-se para outros países em busca de sobreviver, porque a sua vida no seu país de origem está ameaçada, né? Então, o Darcy, assim como outras figuras políticas, cantores, artistas, ele precisou se mudar do país para sobreviver, né? E é por isso que a gente tem esse termo exilado, né? Uma pessoa que busca auxílio em outro país, e no caso político, porque era uma questão política, porque ele se opunha ao governo autoritário que foi o governo dos militares. Pensando aqui em Maricá, né, que a gente fala que é a cidade das utopias, o Darcy, ele dizia muito, né, de formar a utopia do povo brasileiro. Eu acho que a juventude ela pode ter como horizonte de expectativas utopias, assim. Eu acho que a gente tem vivido um momento, não aqui na cidade, mas de um modo geral, né, no Brasil e no mundo, a gente tem flertado com as distopias, mas que são futuros caóticos, né, abismais. Eu acho que, ao contrário, como o Darcy previa, especulava, ansiava muito, eu acho que a juventude brasileira pode pensar nele, pode retomar o Darcy para pensar de maneira utópica, ou seja, uma sociedade mais justa, mais igualitária, explorando todas as suas potencialidades, criando coisas novas, não só copiando o que vem da Europa, né? Acho que, entre outras milhares de coisas, seria essa, né? Flertar novamente com a utopia, com as nossas possibilidades, com as nossas potencialidades, com as nossas criatividades. É que o Darcy sempre falava das utopias possíveis. E aqui em Maricá a gente vive essa utopia possível. A gente vê essas escolas em tempo integral,
Queria deixar esse recado para todo mundo se inspirar. Na defesa dessa educação para as classes periféricas, né? Então, acredito que isso seja muito importante para ele, um legado muito importante para nós. A nossa escola ela se caracteriza por atender essa comunidade periférica, muitas das vezes negligenciadas em muitos campos. Então, a gente sempre tem um olhar acolhedor para as crianças, para os alunos, não só se preocupando com a parte pedagógica, mas também com o bem-estar social dessas crianças, com essa preocupação de construir neles, além do intelectual, também cidadãos que possam deixar o seu legado para a sociedade e, de alguma forma, trazer esperança para a vida dessas crianças. Entre essas classes marginalizadas e excluídas, encontram-se os povos indígenas. Darcy Ribeiro, creio eu, que o ponto de vista dele era de aprender com o outro, não de mudar aquelas pessoas porque elas vivem de uma forma que não é aceitável e a gente tem que levar o nosso modo de vida, obrigar eles a seguir o nosso modo de vida que é melhor. Eles tiveram direito, né, às suas terras demarcadas, que infelizmente não é respeitado, mas esse direito deveria ser seguido e essa área determinadas aos indígenas, elas são consideradas as mais preservadas no Brasil. Então, as áreas indígenas do Brasil, no meio do Cerrado, da Amazônia e na Mata Atlântica, elas são as mais preservadas e mais biodiversas aqui no território nacional. É uma ameaça à vida deles, infelizmente. Então, tirando a terra, o modo de sustento deles, acaba ameaçando a vida, porque sem isso não tem como viver. São duas aldeias aqui em Maricá, que elas ficam em São José do Embaçaí, e antes de virem para Maricá, elas ficavam em Niterói, entre Itaipu e Camboinhas. E a aldeia ela foi incendiada numa noite e a partir disso elas foram convidadas pela Prefeitura de Maricá e alocadas nessa região que parece que foi escolhida, né, pela tribo. Não sei se foi algo cultural deles, falando que ali era uma terra indígena, e fica em São José do Embaçaí, mas eles foram expulsos daquela região pela especulação imobiliária de Niterói, e uma região que hoje estão construindo um condomínio. Quando a gente não conhece, a gente não consegue respeitar, sabe? Então, se a gente tem mais informações sobre aquelas pessoas, você não consegue nem ter empatia se você não tem conhecimento sobre. Só que eu levei meus alunos na época, aí eu descobri algumas coisas. E lá tem uma escola indígena, a única que tem no município, e essa escola é só de primeiro segmento, aí a escola é bilíngue. Uma coisa que eles relataram lá, a professora relatou, quando eles termina o primeiro segmento e tem que mudar de escola, eles sofrem muito preconceito. Aí seria interessante se houvesse a possibilidade de, meus alunos ou os alunos das outras escolas terem mais contato com as aldeias indígenas que tem aqui em Maricá, até para quebrar um pouco desse preconceito. Quando eu levei minha turma lá, nessa aldeia, foi o máximo, porque os meus alunos eram do 6º ano, eles estavam pulando corda com as crianças indígenas que eles conheceram. E as crianças indígenas mal falavam português, porque eles são criados falando Guarani. Eles vão aprender o português depois, quando eles entram no colégio. Então, e aí eu achei aquilo muito bonito, assim, de ver as crianças sendo crianças e essa diferença de cultura desaparecer ali por um instante. Acredito que para Darcy Ribeiro, ser educador é ser revolucionário da educação. Ele tem um papel fundamental em pensar a educação pública, não só pública, mas de qualidade. Eu acho que esse foi um dos maiores legados que ele deixou, né, para a nossa sociedade, que é essa defesa, né, essa defesa e a propagação dessa ideia de que a escola pública é um ambiente muito potente para a sociedade, né, um ambiente revolucionário, é um ambiente inovador, e acredito que esse seja legado para ele como educador, como intelectual brasileiro. Eu acho que hoje a gente está carente de grandes líderes, de grandes homens e mulheres
é algo que foi muito comum encontrar até o final do século XX. Eu acho que no início do século XXI, toda a juventude está carente de referências. Eu acho que seria muito interessante retomar o pensamento do Darcy. Seria muito interessante, assim, se a gente conseguisse colocar de fato o pensamento do Darcy em ação em todas as escolas brasileiras. Acho que a gente retomaria reflexões, elaborações muito importantes para um futuro mais promissor, não só do Brasil, mas como do mundo também. Eu acho que todo mundo deve conhecer o que tem acontecido aqui nessa escola, que Darcy estaria muito feliz com as atividades, com as oficinas, com os alunos, com os professores, instrutores, com todo mundo que está aqui nessa escola empenhado. Então, um recado para todo mundo se inspirem nos pensamentos de Darcy. Darcy está vivo até hoje. A voz dele ainda ecoa na comunidade escolar. Então, assim, Darcy tem uma relevância assim, para entender o que é o Brasil e para a gente tentar pensar as potencialidades do que pode ser o Brasil e os brasileiros, fundamental. Darcy Ribeiro nos deixou um legado que vai muito além de seus livros e projetos. Ele sonhou com um Brasil onde todas as crianças tivessem a chance de aprender, crescer e transformar o mundo. Foi um lutador incansável pela educação e pela cultura, sempre acreditando que o futuro poderia ser melhor se cuidássemos de nossas raízes. Hoje, suas ideias e seus sonhos continuam vivos, inspirando quem quer fazer a diferença. Porque, como ele mesmo dizia, só há uma maneira de mudar o mundo, mudando a educação. E esse é o caminho que ele nos ensinou a seguir.